Hoje e amanhã, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reúne para definir e fixar a taxa básica de juros da economia. A expectativa do mercado é que a taxa Selic tenha um aumento de 1,5% e passe de 9,25% para 10,75%. Se confirmado, essa será a primeira vez desde 2017 que a taxa atingirá 2 dígitos. Combustível está caro, energia também a gente sabe que está com preço lá em cima e tudo isso vai pressionando a inflação, que deve ficar acima de 9% neste ano. Pelo menos essa é a previsão do mercado financeiro, que pela primeira vez está estimando a taxa básica de juros, a Selic, em 2 dígitos para 2022. Este ciclo de alta na taxa de juros começou ainda em março de 2021, quando a Selic subiu de 2% para 2,75% ao ano. Desde lá, foram 7 subidas seguidas até o atual patamar, que é o maior dos últimos 4 anos. Por conta da taxa básica de juros, nos bancos, os juros também atingiram a maior alta em 6 anos, 33,9% ao ano. E o juro rotativo do cartão de crédito é o maior desde 2017. Entre as previsões do mercado financeiro está que a taxa suba para 11,75% ao ano, no próximo mês de março, e que volte a cair somente no começo de 2023. A Selic serve de base para os juros aplicados no mercado. As operadoras de cartão, as financeiras e os bancos, por exemplo, usam a Selic como valor básico. O Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, é que define o valor da taxa a partir de uma análise da economia do país. O problema é que, mesmo com tantos aumentos, a população não sente a inflação ceder. O Banco Central tem elevado os juros para combater a inflação, que atingiu 10,06% no ano de 2021. A instituição atua com base no sistema de metas de inflação. Quando a inflação está em alta, o BC aumenta a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão alinhadas com as metas, o Banco Central reduz a Selic. O IBGE confirma. O IPCA de 2021, divulgado hoje, foi de 10,06%, o maior dos últimos 6 anos. Neste cenário, o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, deve encerrar o ano em 5,15%, acima da meta fixada pelo Banco Central em 5% para 2022. Este aumento da taxa de juros deve desacelerar a atividade econômica brasileira. Porém, para os investidores, ele fortalece o real em relação aos pares e valoriza o rendimento de aplicações em renda fixa, como títulos públicos federais. O aumento da Selic também é consequência de uma série de fatores, como a pandemia e a crise hídrica, que geraram um aumento nos preços da energia elétrica e dos alimentos. A Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, a CNA, pediu que o governo federal crie medidas de apoio aos produtores das regiões afetadas pela seca no sul do país e aquelas impactadas pela chuva, como estados do Sudeste e do Nordeste. A falta de insumos para a produção, em razão da pandemia, também ajudou na alta dos preços, além do aumento dos gastos públicos, especialmente por meio do auxílio emergencial de R$ 600 para milhões de brasileiros, o que acabou estimulando a inflação. Apesar da projeção da inflação e da taxa de juros em 2022 terem subido, a previsão para o Produto Interno Bruto, o PIB, se manteve estável em comparação com o período anterior. Afinal, o que significa para a economia brasileira a Selic voltar ao patamar dos 2 dígitos? Será mesmo suficiente para segurar a inflação? Além do Banco Central, como o governo pode agir para frear a subida sem controle dos preços?
Vamos falar sobre este assunto agora com a consultora econômica Zeina Latifi. Olá, Zeina, tudo bem? Obrigado por nos atender. Oi, eu que agradeço. Zeina, a principal explicação para esses aumentos seguidos, né, da Selic, deve se confirmar nessa quarta-feira mais uma vez também, e aí chegando nos 2 dígitos, mas a principal explicação continua sendo conter a alta da inflação? Não tem dúvida. Olha, quando a gente olha, tentar entender a lógica do Banco Central, né, inflação bastante distante da meta, e até então, taxa de juros, né, até antes das decisões recentes, no campo ainda expansionista, ou seja, a taxa de juros nesses patamares aí abaixo de 9,25, que é o atual patamar, ainda não dava para a gente dizer que o Banco Central já estaria apertando a economia, né? Ainda era no campo expansionista. Então, daqui para frente, daí sim a gente pode falar de um Banco Central que agora começa a gerar uma política monetária contracionista, que é necessário para trazer a inflação para a meta. Então, só deixando claro o meu ponto, tem o conceito de taxa de juros neutra ou de taxa de juros estrutural, que é aquela que põe a economia no ponto morto. Você nem vai estar, o Banco Central nem vai estar expandindo, nem vai estar contraindo a economia e, portanto, o mesmo vale para a inflação, nem vai estar alimentando nem o contrário, nem combatendo a inflação. Essa taxa de juros neutra, pegando o que é em termos reais, ou seja, descontando a inflação, segundo o próprio Banco Central, está na casa de 3,6%. Claro, é um número que ninguém sabe exatamente, né? Não é uma variável que se pode observar, são estimativas. Antes, essa taxa neutra era estimada pelo Banco Central em 3%, mas podendo oscilar entre 2% e 4%. E aí, em função, principalmente da questão fiscal, a estimativa do Banco Central é que essa taxa neutra aumentou. Bom, as expectativas inflacionárias, elas estão acima de 5%, quase já 5,3% para os próximos 12 meses. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você soma essas duas coisas, né, taxa de juros neutra em termos reais, mais a expectativa para o IPCA nos próximos 12 meses, é a taxa neutra em termos nominais. Então, antes desse número, que é em torno de 9%, o Banco Central ainda não estava apertando a economia. Daqui para frente, sim, é que vai apertar, e essa é a condição para trazer a inflação de fato para a meta. O governo, o Ministério da Economia, teria um papel a desempenhar também, além do Banco Central, para segurar a inflação, Zeina? Não há dúvida. É claro que a administração, né, essa administração de curto prazo é o Banco Central, é a meta que ele persegue, a sua prioridade número 1, vamos dizer assim, é o mandato do Banco Central, e ele tem instrumento para isso. Mas não há dúvida que o processo inflacionário ele tem raízes que tem uma componente monetária, tem uma componente fiscal. E aí pode ser a componente fiscal em 2 aspectos. Ou porque você de fato estimulou excessivamente a economia. Eu acho que esse foi o retrato de 2020, por exemplo, quando a gente teve o estímulo fiscal, na minha visão, ainda que meritório, ainda que necessário, mas a calibragem foi excessiva, né? E a gente viu, por um lado, a economia voltar rapidamente, mas por outro, trazendo essa semente da inflação, alguns setores da economia tendo uma recuperação muito rápida, incompatível com aquele momento de crise, então mostrando que tinha um artificialismo, e isso obviamente começa já a trazer inflação. E aí, numa segunda componente aqui, é quando a questão fiscal se torna uma fonte de preocupação para os agentes econômicos, e isso pressiona, por exemplo, o dólar, né? Que a gente viu também desde meados de 2020, a taxa de câmbio se descolar daquilo que era o esperado, né, tomando os parâmetros do passado recente, o que a gente tem uma taxa de câmbio muito pressionada. Por todas essas razões, quer dizer, se por um lado o Banco Central no curto prazo administra a inflação, por outro tem, né, essa componente fiscal que atrapalha o trabalho do Banco Central. E é óbvio, né, porque a gente não vê uma ação de fato do Ministério da Economia para tentar contribuir, para voltar a sinalizar o compromisso com a disciplina fiscal. A gente vê cada vez mais a política econômica, né, saindo das mãos
do Ministério da Economia indo para o Congresso. Então, isso é uma preocupação muito grande e atrapalha o trabalho do Banco Central. Agora, não dá para alimentar boas expectativas, então, para 2022, já que estamos em ano eleitoral e, tradicionalmente, ano de gastança pública, não é, Zeyna? Tem os limites, né, das regras eleitorais para aumentar gastos, mas a gente sabe, por exemplo, quando faz renovação, né, de benefício tributário, por exemplo, tem outros caminhos que você acaba gerando pressões do fiscal. Então, do ponto de vista, você pode até não piorar muito mais por causa das regras eleitorais, mas também não vê perspectiva de conserto. Claro que aqui entra muito o próprio debate eleitoral, como que vai ser a questão eleitoral ao longo deste ano. Então, não vai ser apenas uma questão de analisar como está sendo, aliás, não é, né, uma questão apenas de analisar como está sendo a condução da política fiscal, mas sim de perspectiva do que um próximo presidente pode fazer. Você citou e muito bem, né, dos gastos governamentais estarem todos concentrados ali com o Congresso e a política econômica fora das mãos do Paulo Guedes, do Ministério da Economia. É possível dizer que o Guedes virou uma espécie de fantoche? Tende a ser isso nesse ano de 2022, Zeyna? Olha, eu não sei que palavra seria adequada, mas o ponto é que, assim, vamos dizer, a autoridade fiscal, né, a gente fala da autoridade monetária, pois é, a autoridade fiscal, ou o ministro da Economia, está com a sua credibilidade muito arranhada. E isso prejudica, sim, essa formação de expectativas em relação à inflação, em relação à Selic. Então, a gente fala tanto da autonomia do Banco Central, que foi conquistada. A ironia é que com o Banco Central, na prática, né, por lei independente, na verdade, os graus de liberdade do Banco Central limitados por essa questão fiscal. Essa é uma ironia, né? Você dá autonomia para o Banco Central, mas ao mesmo tempo tira graus de liberdade de sua atuação, e isso, né, associado a uma perda de credibilidade do ministro da Economia. Queria te ouvir um pouco também, Zeyna, sobre cenário externo, especialmente a questão atual da pandemia com a variante Ômicron. Isso pode jogar o mundo novamente num cenário de recessão e preocupa bastante em relação também a esse impacto na economia brasileira? Olha, eu acho menos provável, né? Eu acho que gera até por causa ainda que de forma desigual, bem ou mal, temos avanço na vacinação e pelas próprias características da Ômicron, então eu não acredito. Mas o ponto é que quando a gente vai ali pontuando vários fatores de risco no cenário internacional, ainda que não seja um quadro recessivo, quer dizer, um quadro recessivo não parece o cenário mais provável, mas a gente está falando de um quadro de comércio internacional praticamente estagnado, né? Teve a recuperação em V em 2020, mas quando a gente olha ao longo de 2021 já perdendo força, né? Não fecharam os dados de 2021 totalmente, mas enfim, você vê mês a mês o comércio mundial perdendo força ou praticamente estagnado, e eu não vejo forças para mudar esse quadro. A gente tem cada vez mais políticas protecionistas nos países. Há uma desaceleração da economia chinesa, em parte estrutural, em parte intencional, que veio para ficar. Aí você soma a isso os efeitos colaterais dos excessos de 2020, que é a inflação mundial mais elevada e a necessidade de alta de juros do Banco Central. No caso, né, os emergentes já começaram, o Fed vai começar. Felizmente o Fed parou de negar o problema, né, porque era sempre, é pontual, e não é pontual. Acho que tem um problema inflacionário mais preocupante, não é nada extremo, mas é uma novidade no cenário. Então, tudo isso vai tirando força da economia mundial. Então, eu penso que tudo somado, comércio estagnado, essas questões de saúde pública, juros, a gente está falando, pelo menos dá para dizer o seguinte, olha, esse ciclo mundial que se inicia, ele é bem mais modesto. Bom, estamos num ano crucial aqui para o Brasil e um ano de avaliação para a escolha de um novo presidente, num cenário econômico bastante preocupante aqui no país, Zeyna. O que na sua visão
é importante prestar atenção no que será prometido? Claro que em tempos de campanha eleitoral se promete mundos e fundos, mas o que é factível o próximo presidente se comprometer, na sua visão? Eu acho que é muito importante o país, aprender com lições do passado. Então, a primeira coisa, eu acho, assim, que a gente assistiu na campanha de 2018 foi do ponto de vista da economia, eu estou falando, uma miopia muito grande. Não que eu espere que o debate econômico vai ser sofisticado e tal, a gente sabe que em campanha eleitoral não vai ter isso, não tem no Brasil, não tem no mundo. Mas tem que ter um mínimo de coerência e consistência, né, sobre a discussão da economia. E a julgar pelas pesquisas que tem, pela visão de muitos cientistas políticos, de fato o tema da economia vai ganhar um peso que não teve na eleição passada. Aí eu não estou falando do mercado financeiro, estou falando do eleitor mediano, do eleitor comum. Então, naturalmente, isso também vai exigir mais dos candidatos. Mas o ponto é que, assim, o Brasil é um país com tantas distorções, né? Na estrutura produtiva, nossos marcos jurídicos, né, marcos regulatórios, enfim, marcos jurídicos de uma forma geral, as normas jurídicas do país, com tantas distorções, as regras tributárias. Bom, essas distorções todas que o país tem, cada uma delas tem dono. Tem algum setor, tem algum segmento que se beneficia de alguma forma dessa regra especial, dessa distorção. Isso é muito claro no regime tributário, a gente sabe disso. Bom, eliminar, né, cada vez que um governante tenta eliminar essas distorções, enfrenta resistências. Então, acho muito importante avaliar a capacidade de diagnósticos, né, dos problemas, porque prioridades têm que ser definidas, mas eu não tenho dúvida que no Brasil o nó da política é o grande nó. Ainda que haja divergência entre os economistas, às vezes até nos princípios gerais. Você olha, às vezes, economistas com diagnósticos muito diferentes, o que é um problema. Eu acho que falta amadurecimento do debate público nesse sentido, mas em que pesem essas divergências de diagnósticos e recomendações, há alguns princípios gerais que há um certo consenso, mas o ponto é que, na hora que você tem que detalhar exatamente o que vai ser feito, aí as divergências são maiores. Quer dizer, mesmo considerando isso, que é difícil mesmo, né? Às vezes os problemas no Brasil são todos muito interligados, é muito difícil, às vezes, você ter um diagnóstico muito preciso de como desenhar uma política pública, lembrando que política pública não tem política pública perfeita, né? Tem política pública bem desenhada, sempre tem efeitos colaterais não desejados, então faz parte. Agora, eu estou falando tudo isso, mas no fundo, quer dizer, mais difícil que isso, mais difícil que desenhar políticas públicas bem feitas, de ter capacidade de eliminar ou atenuar políticas atuais equivocadas, é a questão política. O nó é político, porque, como eu disse, cada problema, cada distorção tem dono, e aí você tem que ter capacidade de diálogo, capacidade de enfrentamento, de articulação política. Então, assim sendo, é muito importante avaliar a capacidade política dos candidatos. Muito bom. Essa é a consultora econômica Zeina Latifi, analisando um pouco para a gente do cenário econômico e diante dessa nova decisão do Copom nessa semana que vamos acompanhar, sem dúvida nenhuma. Zeina, muito obrigado aqui pela conversa e pela análise. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no podcast @estadão.com. Um abraço para você e até mais.